Fala pessoal, bem-vindos ao Palpite Certeiro da Loteca. E vamos buscar também aquelas zebras bem posicionadas que fazem a diferença na premiação. E no final, como sempre, eu vou montar um bilhete completo, só com secos, pronto para você usar ou adaptar no seu jogo. Jogo 1. Flamengo x Vasco. Clássico carioca para abrir o concurso 1248. O Flamengo normalmente entra como favorito nesses confrontos, principalmente pelo elenco mais qualificado e maior consistência recente. Já o Vasco é aquele time perigoso em clássico. Pode não viver o melhor momento, mas cresce nesse tipo de jogo. É equipe que marca duro e pode complicar se o Flamengo não for eficiente. O jogo contra o Estudiantes no meio da semana pode gerar cansaço ou rodagem de elenco no Flamengo, mas mesmo assim, o Flamengo costuma ter profundidade para manter nível alto. Flamengo no ano 63 gols pró e 30 sofridos em 31 jogos. Vasco em 25 jogos, 32 gols marcados e 27 sofridos. Palpite certeiro no jogo 1, Flamengo, coluna 1. Jogo 2, Botafogo x Remo. Aqui a gente já tem um cenário bem diferente do jogo 1. Jogo que abre a 14ª rodada. O Botafogo entra como favorito claro, principalmente por ser o mandante e ter um elenco superior. Já o Remo é aquele típico time que é organizado defensivamente e pode dificultar o jogo. Mas vai depender muito de erro do adversário para surpreender. Botafogo tem 4 vitórias nos últimos 6 jogos, 2 empates. O Remo tem 3 derrotas nos últimos 6 jogos, 2 empates e 1 vitória. Aqui vamos de coluna 1, Botafogo. Jogo 3, Palmeiras e Santos. O Palmeiras é um dos times mais consistentes do Brasil, muito forte no Allianz Parque, um time organizado, difícil de ser batido e costuma controlar bem jogos grandes. Já o Santos é um time mais irregular, oscila bastante e pode crescer em clássico, mas sofre contra equipes mais estruturadas. O Palmeiras vem de uma sequência sólida, com vitória sobre Bragantino fora de casa, vitória por 3-0 sobre o Jacuipense, vitória sobre o Atlético Paranaense e empate fora contra o Corinthians, ou seja, é um time extremamente consistente, difícil de ser batido e que sabe jogar jogos grandes. Já o Santos tem um desempenho bem mais irregular. Vem de empate com o Bahia, empate com o Coritiba, derrota para o Fluminense, vitória apertada sobre o Atlético Mineiro e derrota para o Flamengo. Ou seja, oscila bastante e sofre defensivamente. Olhando números da competição, o Palmeiras tem 23 gols marcados contra 18 do Santos e sofreu apenas 10 gols contra 21 do Santos, mostrando uma defesa muito mais sólida. Além disso, o Palmeiras finaliza mais, tem mais presença ofensiva e controla melhor os jogos. No confronto direto recente, também, a vantagem do Palmeiras, com 20 vitórias contra 14 do Santos e poucos empates, reforçando essa superioridade recente. E, historicamente, o Palmeiras também leva vantagem, com muito mais vitórias no geral. E ainda mais, jogando em casa, onde o desempenho é forte. O jogo acontece no Allianz Parque, onde o Palmeiras costuma ser dominante. Além disso, o Santos tem dificuldade fora de casa e tende a sofrer contra equipes mais organizadas taticamente. Então, juntando o momento, números, ataque, defesa, mando de campo e histórico, temos um cenário de favoritismo, claro, do Palmeiras. O único ponto de atenção é o fator clássico, que pode aumentar a chance de empate, mas ainda assim, o peso maior está do lado do Palmeiras. Coluna 1, Palmeiras. Jogo 4, vitória contra Coritiba. E aqui temos um confronto bem interessante e mais equilibrado do que parece à primeira vista. O Vitória joga em casa, e isso pesa bastante, porque é um time que costuma crescer muito diante da sua torcida, principalmente em jogos de Série A. Já o Coritiba voltou para a elite em 2026 e vem tentando se consolidar novamente na primeira divisão, inclusive com um elenco reformulado e competitivo. Olhando os números da temporada, o Vitória soma 28 jogos, com 11 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, com 40 gols marcados e 32 gols sofridos, mostrando um time ofensivamente razoável, mas com certa vulnerabilidade defensiva.
Já o Coritiba tem 24 jogos, com 9 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, com 29 gols marcados e 24 gols sofridos, ou seja, um time mais equilibrado com menos derrotas e defesa mais consistente. O Vitória tem ataque mais produtivo, enquanto o Coritiba sofre menos gols e perde menos partidas, o que reforça o equilíbrio do confronto. O estilo das equipes também aponta para um jogo mais travado com o Vitória, dependendo da força em casa, e o Coritiba sendo mais organizado e consistente, isso aumenta a probabilidade de empate. Coluna do meio, empate. Jogo 5, Atlético Paranaense contra Grêmio. E aqui temos um confronto interessante com leve vantagem para o time da casa, olhando os números do Brasileirão. O Atlético Paranaense ocupa a posição 5 com 22 pontos em 13 jogos, somando 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, com 20 gols marcados e 15 gols sofridos, mostrando um time ofensivo, e que cria bastante. Já o Grêmio aparece na posição 11, com 16 pontos também em 13 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, com 15 gols marcados e 16 gols sofridos, ou seja, um time mais irregular, com ataque menos produtivo e defesa mais vulnerável. Comparando os dois, o Atlético tem melhor campanha, mais vitórias, ataque mais forte e saldo positivo, enquanto o Grêmio tem números mais modestos e sofre mais gols. Além disso, o Atlético jogando em casa costuma ser forte e impor ritmo alto, enquanto o Grêmio fora tende a oscilar mais. O número de finalizações por jogo também mostra um leve equilíbrio, mas com o Atlético sendo mais eficiente no geral. Então, juntando posição na tabela, desempenho ofensivo, consistência e mando de campo, temos um cenário de favoritismo do Atlético. Coluna 1, Atlético Paranaense. Jogo 6, Fortaleza contra Goiás, e aqui olhando os números do Brasileirão, o Fortaleza ocupa a segunda posição com 11 pontos em 6 jogos, somando 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 6 gols marcados e 7 gols sofridos, mostrando um time competitivo bem posicionado e consistente. Já o Goiás aparece na posição 17, surpreendendo negativamente após um bom início. Com 7 pontos também em 6 jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 6 gols marcados e 8 gols sofridos, temos um jogo perigoso aqui, duas equipes que não estão entregando bom futebol. Mas Fortaleza em casa é favorito. No entanto, vamos de empate aqui, por acreditarmos que o Goiás tecnicamente faz frente ao Fortaleza. Coluna do meio. Jogo 7, Cruzeiro contra Atlético Mineiro. E aqui temos um clássico mineiro com um cenário bastante equilibrado. Olhando os números do Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a posição 12 com 16 pontos em 13 jogos, somando 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, com 17 gols marcados e 21 gols sofridos, mostrando um time competitivo, mas com fragilidade defensiva. Já o Atlético Mineiro aparece na posição 15 com 14 pontos também em 13 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, com 14 gols marcados e 19 gols sofridos. Esse clássico recentemente teve clima muito quente, com confusão e pancadaria entre jogadores, aumentando ainda mais a rivalidade e a tensão para esse jogo. Isso costuma deixar a partida mais truncada, com mais faltas, menos fluidez e maior chance de equilíbrio. Então, juntando números, campanha-momento, rivalidade elevada e clima de clássico pesado, temos um cenário de jogo duro e imprevisível. Confronto equilibrado com leve vantagem do Cruzeiro, mas com alto risco de empate. Coluna do meio, empate. Jogo 8, Bournemouth contra Crystal Palace. E aqui temos um confronto com leve favoritismo do time da casa, olhando os números da Premier League. O Bournemouth ocupa a posição 7 com 49 pontos em 34 jogos, somando 11 vitórias, 16 empates e 7 derrotas, com 52 gols marcados e 52 gols sofridos, mostrando um time ofensivo, mas que também concede muitos gols. Já o Crystal Palace aparece na posição 13 com 43 pontos em 33 jogos, com 11 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, com 36 gols marcados e 39 gols sofridos, ou seja, um time mais irregular, com menos capacidade ofensiva e desempenho inferior na tabela. Vamos de coluna 1, Bournemouth. Jogo 9, Manchester United contra Liverpool. E aqui
Temos um dos maiores clássicos da Inglaterra, com um cenário extremamente equilibrado. Olhando os números da Premier League, o Manchester United ocupa a posição 3 com 61 pontos em 34 jogos, somando 17 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, com 60 gols marcados e 46 gols sofridos, mostrando um time ofensivo e competitivo. Já o Liverpool aparece logo atrás, na posição 4, com 58 pontos. Também, em 34 jogos, com 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, com 57 gols marcados e 44 gols sofridos, ou seja, números muito próximos, com leve vantagem defensiva para o Liverpool e leve vantagem em empates para o United. Comparando os dois, vemos equilíbrio quase total em vitórias, ataque e desempenho geral. Vamos com coluna do meio aqui, empate. Jogo 10, São Paulo contra Bahia. E aqui temos um confronto com leve favoritismo do time da casa. Olhando os números do Brasileirão, o São Paulo ocupa a posição 4 com 23 pontos em 13 jogos, somando 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com 17 gols marcados e 11 gols sofridos, mostrando um time competitivo com defesa sólida. Já o Bahia aparece na posição 6, com 21 pontos em 12 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 17 gols marcados e 14 gols sofridos, ou seja, um time também competitivo. O fator casa pesa a favor do São Paulo, que costuma ser mais forte no Morumbi, enquanto o Bahia fora tende a oscilar mais. O volume de finalizações é parecido, o que reforça ao equilíbrio técnico entre as equipes. Recomendamos fechado no time da casa, mais seco. Coluna 1, São Paulo. Jogo 11, Internacional contra Fluminense. E aqui temos um confronto muito interessante com tendência de equilíbrio mesmo com diferença na tabela. Olhando os números do Brasileirão, o Internacional ocupa a posição 16 com 14 pontos em 13 jogos, somando 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, com 12 gols marcados e 14 gols sofridos, mostrando um time com dificuldade ofensiva e pouca eficiência. Já o Fluminense aparece na posição 3 com 26 pontos também em 13 jogos, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 23 gols marcados e 16 gols sofridos, ou seja, um time muito mais produtivo ofensivamente e com campanha superior. O fator casa pesa bastante aqui. O Internacional jogando no Beira-Rio costuma ser mais competitivo e elevar seu nível, enquanto o Fluminense fora de casa pode encontrar mais dificuldades. O estilo do Inter tende a travar o jogo e diminuir o ritmo, o que reduz a vantagem técnica do adversário. Vamos de coluna do meio, empate. Jogo 12, Chapecoense contra Bragantino. E aqui temos um confronto com tendência clara de favoritismo do time visitante. Olhando os números do Brasileirão, a Chapecoense ocupa a lanterna com 8 pontos em 12 jogos, somando 1 vitória, 5 empates e 6 derrotas, com 12 gols marcados e 24 gols sofridos, mostrando um time com muita dificuldade defensiva e baixo desempenho geral. Já o Bragantino aparece na 9ª posição, com 17 pontos em 13 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 15 gols marcados e 15 gols sofridos, ou seja, um time mais equilibrado com desempenho superior na tabela. Apesar de tudo isso, dos números dizerem o contrário, iremos de coluna 1, contrariando o favoritismo do Red Bull Bragantino. Vamos acreditar na flechada do Índio pelo fator casa, coluna 1, Chapecoense. Jogo 13, Aston Villa contra Tottenham. E aqui temos um confronto com tendência de favoritismo do time da casa. Olhando os números da Premier League, o Aston Villa ocupa a posição 5 com 58 pontos em 34 jogos, somando 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, com 47 gols marcados e 42 gols sofridos. Já o Tottenham aparece na posição 18 também com 34 jogos, mas com apenas 8 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, com 43 gols marcados e 53 gols sofridos, ou seja, um time muito mais irregular, com alto número de derrotas e defesa vulnerável. Comparando os dois, o Aston Villa tem praticamente o dobro de vitórias. Apesar disso, o Tottenham ainda tem capacidade ofensiva e pode marcar gols, o que pode deixar o jogo mais aberto. Mas juntando posição na tabela, campanha, consistência defensiva e mando de campo, temos um cenário de favoritismo do Aston Villa.
coluna 1 aqui. E vamos já nos encaminhando para o último jogo do concurso 1248 da Loteca, jogo 14, Mirassol contra Corinthians. E aqui temos um confronto equilibrado, nenhum dos dois vem jogando o fino da bola neste ano. Olhando os números do Brasileirão, o Mirassol ocupa a posição 18 com 9 pontos em 12 jogos, somando 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, com 13 gols marcados e 18 gols sofridos, mostrando um time com dificuldade defensiva e baixo aproveitamento. Já o Corinthians aparece na posição 14, com 15 pontos em 13 jogos, com 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com apenas 9 gols marcados e 11 gols sofridos, ou seja, um time que empata muito, tem baixa produção ofensiva, mas também não sofre tantos gols. Comparando os dois, o Mirassol tem mais derrotas, defesa mais vazada e campanha inferior, enquanto o Corinthians, apesar de não ser brilhante, apresenta maior consistência e perde menos partidas. O Mirassol em casa pode competir, mas tem dificuldade para se impor contra equipes mais organizadas. E o Corinthians vai jogar com cautela defensiva. Então, juntando campanha, desempenho defensivo, estilo de jogo e tendência de empates, temos um cenário de leve favoritismo do Corinthians, mas com risco alto de empate. Iremos de empate aqui, coluna do meio. E aí está o nosso jogo completo do concurso 1248, analisando confronto por confronto com base em números, momento das equipes e leitura estratégica da Loteca. Agora é com você. Esse jogo elaborado aqui não é sobre acertar tudo, claro, mas é sobre aumentar as suas probabilidades e tomar decisões conscientes ao longo dos 14 jogos. Se você gostou desse tipo de análise, já deixa o like e se inscreve no canal, porque toda rodada eu trago esse estudo completo da maravilhosa Loteca em dobro que te dá mais chances de ganhar. É uma delícia, né, pessoal? Forte abraço e até a próxima!